até o caminho que o Senhor Jeová traçou para nós. Porque nós sabemos muito bem que o homem foi criado santo e justo diante do Senhor. E então, por causa da mentira do diabo, o homem caiu. E então, depois que o homem caiu, a morte entrou. De tal forma que todos os homens que nasceram daquele momento em diante, eles nasceram pecadores. Eles nasceram injustos. Porque eles nasceram herdando o pecado de Adão. O pecado de Adão. Eles nasceram injustos, pecadores. Porque eles nasceram herdando o pecado de Adão. Número 4. Que somente Jesus pode removê-los daquele estágio de imundície. Novamente, Zacarias capítulo 3. O que o Senhor está dizendo é isso. Nós lemos juntos. Zacarias capítulo 3, povo abençoado. Isso é o que ele diz. Ele diz: as he stood before the angel. Zacarias capítulo 3, ele diz no versículo 3. Ora, Josué estava vestido em roupas sujas, enquanto ele estava de pé diante do anjo. E o anjo disse para aqueles que estavam diante dele: tirem as roupas sujas dele. Tirem as roupas sujas dele. E este comando, nós agora vimos, só pode vir de Cristo Jesus, o Senhor. Somente Cristo Jesus, o Messias, é o Salvador do mundo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Enquanto nós começamos este processo, ele diz, Apocalipse 5, 9, e eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o seu próprio sangue tu compraste para Deus homens que procedem de toda a tribo, toda língua, todo o povo e toda a nação. E tu fizestes reino e sacerdotes para servir o nosso Deus. Então vocês podem ver, novamente, eu quero caminhar com vocês no caminho que o Senhor traçou para a redenção do homem. Mas, em resumo, eu disse que antes da queda, Deus criou o homem justo diante dele. E número 2, que nós vimos que o diabo mentiu para o homem e o homem caiu. Número 3, e nós vimos que por causa da queda,
que agora a mulher deu à luz a um filho à semelhança do homem caído, de forma que todos os que nasceram em injustiça até hoje. E por causa disso, somente Cristo Jesus, o Messias, pode tirar o pecado do homem. E é por isso que eu li Apocalipse 5:9 para refrescar a sua memória, para te dizer que somente o Messias derramou o seu sangue para salvar esta geração, e para que nós possamos voltar para o Messias. Somente o Messias derramou o seu sangue como Salvador do mundo. Então nós podemos correr para Ele nesta geração do coronavírus, porque Ele é o Salvador do mundo. Vamos começar de lá, povo abençoado. A queda do homem. Gênesis capítulo 2. Quando Josué apareceu, ele apareceu diante do rei, diante do Messias, naquela condição suja. O que é que isso fala a respeito do homem e da condição do homem? Gênesis 2, 16 e 17, ele diz, novamente, abram comigo no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. E ele diz, e o Senhor Deus comandou ao homem, você é livre para comer de toda a árvore do jardim. Versículo 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando você dela comer, você certamente morrerá. Então nós vemos o comando justo de Deus. E Ele libera o homem neste paraíso. Mas Ele diz para ele que este é o comando que você tem que obedecer. Gênesis 3:3, lá mesmo. Mas Deus disse, you must not eat from the fruit of the tree. You must não, not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. E não toquem nele. Caso contrário, vocês morrerão. Então ele foi claro. Mas agora a serpente está começando a mentir para eles, começando a argumentar a respeito do comando de Deus, pegando a palavra, a própria palavra de Deus. E então, Gênesis 3, versículo 7, ele diz, então os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então eles juntaram folhas de figueira juntas para cobrir-se com elas. Então o homem e a sua mulher, ouvindo os sons dos passos do Senhor Deus, enquanto ele andava no jardim, na viração do dia, então eles correram e esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então você vê que agora a queda aconteceu. Entretanto, ele disse para eles, não toque. Você é livre para comer de todas as outras árvores. Tudo tinha abundância, era suficiente.
Mesmo quando o diabo disse para eles que se eles tocassem no fruto, eles seriam sábios. Mas Deus disse para eles que havia outra forma de adquirir sabedoria. Vamos ao livro de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel 15, a queda do homem. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. But Samuel replied, Mas Samuel, porém, respondeu: Does the Lord delight in burnt offerings Acaso tem o Senhor prazer em holocausto and sacrifices e as sacrifícios, much as in obeying the Lord? quanto em que se obedeça a sua palavra, mais do que obediência? Então ele diz, Again, but novamente, Samuel replied, mas Samuel respondeu: Does the Lord delight in burnt offerings Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e as much as sacrifícios, in obeying the Lord? como em que se obedeça ao Senhor? Então ele diz: Obedience is better than sacrifice. obediência é melhor do que sacrifício. They did not obey the Lord. Eles não obedeceram ao Senhor. And then after that, E então, depois disso, Romans chapter 3. Romanos capítulo 3. Romans chapter 3, Romanos capítulo 3, in this beginning. neste início. Romans 3 verse 9. Romanos 3, versículo 9. And it says verse 9 all the way to 20, but we'll read halfway. It says, What shall Ele we diz: conclude then? O que concluiremos então? Do we have any advantage? This is another version, yes. Do Esta we é have outra any versão. advantage? Just read yours, yes, your version, yes. Estamos em posição de Not at vantagem? all. Não, de forma For we have nenhuma. already made the change. Porque We nós have já, already made the demons- charge nós já demonstramos that the Jews and Gentiles alike que tanto os judeus como os gentios, are all now under the power of sin. os dois estão debaixo do poder do pecado. Como está escrito, There is no one righteous, não há nenhum justo, even one. nem sequer. There is no one who understands. Não há ninguém que entenda. There is no one Não há ninguém who seeks God. que busque a And it Deus. says, E ele all diz, have turned away. todos se desviaram. They have together become worthless. Eles todos tornaram-se There is no one inúteis. who does good. Não há ninguém que faça o bem. Talking about the fallen state. Então ele está falando a respeito do estado da queda, This came caído. out of the fall in the garden. Isso veio daquela queda no jardim, Everybody else now para que todos agora who is born que is nasceram, born unrighteous. que nasce em justiça, em outras Is born palavras, needing Jesus. nasce precisando de Jesus. Essentially what Joshua was saying when he appeared there. Isso é essencialmente o que Josué estava dizendo quando ele apareceu Before lá, the angel of the Lord. diante do anjo do That is Senhor. essentially what Zechariah was seeing when Joshua appeared in filthy clothes before the angel of the Lord. Isso é exatamente o que Zacarias estava vendo quando Josué apareceu diante do anjo do Senhor. And 2 Timothy 2 Timóteo, chapter 2. capítulo Step by 2, step. passo a passo. 2 Timothy chapter 2 verse 9. 2 Timóteo 2, 9, It says the following. ele diz o Aleluia. seguinte, aleluia, 2 Timothy chapter 2 9. 2 Timóteo 2, It 9, says this. ele diz isso. It says, For which I am suffering. Pelo qual estou You sofrendo, can turn with me, blessed people, one more minute. espere um pouquinho, povo 2 abençoado. Timothy 2 chapter 2 Timóteo, from 9. capítulo 2, a partir do He 9. says, Ele diz, For which I am suffering, pelo qual eu even to the sofro, point of being chained até o ponto de ser like a considerado preso como criminoso. But God's word Contudo, a palavra de Deus não está presa. Therefore, Portanto, I endure everything. eu suporto tudo. Yes.
So listen, blessed people. Então ouça, povo abençoado. Eu estou essencialmente For dizendo, all have sinned e todos by pecaram that DNA of Adam. por causa do DNA de Adão. Immediately he fell. Imediatamente quando ele caiu, One man. por causa de um homem, Sin came into the world. o pecado entrou no mundo. And death. E a The morte, penalty of sin. a pena, o And that castigo do payment pecado. for penalty of sin is still happening until today. E este pagamento pela pena do pecado ainda está acontecendo hoje. Even in this modern day of the grace, Até mesmo neste dia moderno da graça. the wages of sin O salário, a recompensa do pecado ainda é a morte. even in the modern church, Até mesmo na igreja the New moderna, Testament church, a igreja do Novo Testamento, Ananias and Sapphira, Ananias e Safira, they sin eles pecaram and die. e So the wages morreram. of sin Então, o salário da morte, do pecado, ainda é a for morte. now, Eu sei que por agora, because of the grace, por causa da the graça, Christians of this day os cristãos deste dia sometimes behave as though the wages of sin is not death anymore. algumas vezes se comportam como se o salário do pecado não fosse mais a morte, mas o salário do pecado ainda é a morte. That the Lord set out for us, Então, qual é o caminho que o Senhor estabeleceu para nós? portrayed here by Joshua, Que está retratado as aqui he através de appears before the Josué, angel of the Lord. quando ele aparece diante do anjo do Senhor. Let us read this. Vamos ler isso. Matthew chapter 4. Mateus capítulo Verse 4, versículo 17. Matthew 4:17. The way the Lord charted for us. Mateus 4, 17, o caminho que o Senhor traçou para nós. And he says, E ele diz, again, Matthew 4:17. Mateus 4, 17. Amen. Amém. He says the following. Ele diz o seguinte, Matthew 4:17. Mateus 4, 17. From that time on, Daquele tempo em diante, Jesus began to preach. Jesus começou a pregar, Repent, for arrependam-se, the kingdom of God is near. porque o reino de Deus está próximo. Again, Novamente, from that point on, daquele ponto em diante, when Jesus just arrived, quando Jesus chegou at the inauguration of his ministry, na inauguração do ministério dele, when he has just begun, he has just been anointed by the Holy Spirit. quando ele começou, ele tinha acabado de ser ungido pelo Espírito Santo. Do you remember at Vocês- Kakamega, January 1, Vocês se 2009, lembram? Vocês se lembram em Cacamega, 1º de janeiro de 2009? this generation is so blessed. Esta geração é tão Because abençoada, at that time, porque naquele tempo it was only John and Jesus that saw. foi somente João e Jesus que The viram. people that were there did not see. O povo que estava lá não viu. When God the Holy Spirit Quando Deus, o Espírito Santo, descended from heaven in bodily form desceu do céu em forma corpórea and came and lighted on the Messiah, e veio e resplandeceu sobre o Messias. Número 1, identify him to the world, para identificá-lo para o mundo, is the Lord's Christ, de que este é o Cristo do this is the Senhor, Messiah, este é o the Messias, anointed one of God. o ungido de Deus. Number 2, Número to 2, identify them to the world, him to the world, para identificá-lo para o that mundo, this one here que is este the aqui glorious Lamb of God, é o glorioso Cordeiro de Deus, the sin of the world. que tira o pecado do Number mundo. 3, Número the most 3, important, e o mais to anoint importante, him para and ungí-lo declare that e what declarar Isaiah wrote in Isaiah 61, que quando Isaías escreveu em Isaías this is the 61, anointed one of God, este é o ungido do Senhor,
o servo do céu, o servo de Deus. Este é o Senhor, o ungido de Deus. E quando o Senhor envia este profeta, veja o que acontece em Kakamega. January 1, 1º de janeiro, 2009. The whole earth has been waiting. Where is the prophet of the book of Malachi? Todo mundo estava esperando. Onde está o profeta do livro de How Malaquias? shall we know him when he arrives? Como que nós vamos saber que é ele quando ele chegar? The earth was waiting for the Messiah, the Christ. Naquele tempo, a terra estava esperando pelo Messias, o Cristo, nos dias And they were antigos. worried. How shall we know him? E eles estavam preocupados. Como que nós vamos saber que é ele? Picked up by the Holy Spirit. Simeão foi despertado pelo And he was Espírito in the Santo. temple, E ele estava no waiting for the templo, Lord's Christ. esperando pelo The Cristo do salvation Senhor. that God has laid before the nations. A salvação que o Senhor colocou diante das But when the nações. day came for him to be identified officially, Mas quando chegou o dia para ele ser oficialmente to identificado, inaugurate his ministry into the office of the Christ, para inaugurar o ministério dele na função da missão do Cristo, o ofício militar, a missão God, the militar de Holy Deus. Spirit himself, Então, o próprio Deus, o Espírito owing to Santo, the gravity, the importance of identifying him correct, devido à gravidade e à importância de identificá-lo corretamente, none other than God, the Holy Spirit himself, ninguém mais, além do Espírito Santo, ele all the mesmo, way from heaven, in bodily veio form, todo o caminho desde o céu em forma corpórea, e resplandeceu, pousou sobre ele. Então todos puderam ver. E ele o told the ungiu whole universe e that disse this is para the o anointed universo one of inteiro God. que este é o But ungido look at de what happened when Deus. the world was also Mas waiting vejam for o que Elijah. acontece quando o mundo também está esperando por Elias, The most dreaded prophet of God. o mais temível The one that profeta comes de to Deus, fight for the Christ. aquele que vem para lutar pelo Cristo e preparar o caminho glorioso, o caminho ungido para a vinda do Because Messias. there was fear that if they don't identify him well, Porque havia temor de que se eles não o identificassem bem, critical, e é tão a crítico generation can go to hell. que uma geração pode ir para o Look at how inferno. the Lord raised it caliber and identified him by God, the Holy Spirit Veja himself. como que He said Deus he brought elevou o himself calibre dele quando Deus o enviou, o próprio Espírito Santo levantou o calibre dele, identificando-o. came from heaven to identify him. O próprio Espírito Santo veio do céu para God, the identificá-lo. Holy Spirit, Deus, o Espírito identifying him Santo, to the caliber of the Messiah. identificando-o no mesmo calibre do Messias, o mesmo nível de identificação, para dizer para eles que você não pode errar a respeito desse. Você tem que saber e conhecer quem é aquele que vem para preparar o caminho para o Rei, para o Messias. É muito crítico que você o identifique bem, porque há muitos mentirosos aqui. E o céu quis identificá-lo de forma que fosse de uma forma que ninguém poderia negar, inegável. Borrongo Estádio, na vigília da noite noturna, em Kakamega, 1º de janeiro de 2009. Mas a vantagem é de vocês. Porque lá, nas margens do Rio Jordão, eles não puderam ver. Somente João e Cristo viram o Espírito Santo descendo sobre o Messias. Mas este aqui vocês até mesmo registraram em câmera. Uma geração viu Deus com seus olhos. Que tempo! Como você pode então perder de entrar? Então ele está dizendo
point on, after he's anointed, que daquele ponto em diante, depois que ele foi after ungido, he has been identified, depois que ele foi identificado, daquele tempo em Jesus diante, began to preach. Jesus começou a pregar: For the kingdom arrependam-se, of heaven has come near. porque o reino dos céus chegou, se aproximou, The path está próximo, o caminho that God the Father set for us. que o Deus Pai traçou para nós. É o arrependimento, que somente o arrependimento em Cristo Jesus pode limpar a sujeira. So you can imagine what Zechariah was seeing. Então vocês podem imaginar o que Zacarias estava vendo. E é por Joshua isso was being told, que estava sendo dito a Josué, naquela visão, Joshua, you and your associates, que você, Josué, e os seus companheiros, vocês foram destinados, vocês são um símbolo, um sinal das coisas que virão. Porque o Cristo virá take away the filthy sin, e vai tirar o pecado imundo de todos os but homens repent. que se So the way number one arrependem. is repentance. Então, o caminho número 1 é arrependimento. O livro de Atos, Acts capítulo chapter 3, verse 3, 19. Atos 3, The Messiah 19. has come to show the way. O Messias veio para mostrar o caminho. E a primeira coisa que o Is Messias diz repent, é for the kingdom arrependam-se, of God porque o reino de has Deus come near. se aproxima, está próximo. O livro de Atos, capítulo 3, Verse 19. versículo 19. Then he says the following. Então ele diz o seguinte: Repent then arrependam-se, and come pois, to God, e voltem-se para so that your Deus, sins may be wiped out. para que os seus pecados sejam cancelados, Refreshing para que venham tempos de refrigério from the Lord. da parte do Do Senhor. you understand what Joshua was doing there when he stood Vocês entendem o que Josué estava fazendo lá em vestes sujas diante do Messias? Do you understand what the Lord was essentially saying? Vocês entendem o que o Senhor estava essencialmente When he dizendo? stood Joshua there Quando ele colocou Josué in lá, his filthy garments nas suas vestes sujas, before Christ Jesus pre-incarnate. diante de Cristo Jesus pré-encarnado, It was a big thing the Lord spoke. foi uma coisa grande que o Senhor He falou. spoke a path. Ele traçou, ele determinou And um my caminho question para to the esta present day geração. church is, E a minha pergunta para a igreja deste dia presente é: beautiful road that the Lord opened. você tem seguido este lindo caminho que o Senhor abriu? When he said, Quando ele disse: arrependam-se, "For the kingdom of God porque o reino de come Deus near." se aproxima, está próximo. Arrependam-se e apartem-se do For refreshing God, pecado para uma veste de refrigério, para um momento de refrigério, por um tempo de refrigério. repentance. Então, arrependimento. Ezequiel capítulo 3, abram comigo lá. Arrependimento é a primeira porta que Deus abriu, que Jesus abriu, e que foi mostrado aqui por Josué, aparecendo diante de Cristo Jesus pré-encarnado. Ezekiel 33. Ezequiel 33, ele diz, no versículo Ezekiel 11, 33, blessed people. Ezequiel 33, povo Verse abençoado, 11. versículo 11. Once you're there, we read now. Quando vocês chegarem, Ezekiel nós vamos 33, ler. 11, it says, Ezequiel 33, 11, ele "Today I diz, am opening up for you the path that God set Hoje, out." hoje eu estou abrindo para vocês o caminho que When Deus Joshua, he estabeleceu brought Joshua to stand before the Christ. quando ele trouxe Josué para ficar diante do And Cristo. Joshua represents Israel.
E Josué representa Israel. When he brought Israel to stand in filthy clothes before the Christ. Quando ele trouxe Israel para ficar com roupas sujas diante de Cristo. É uma porta maravilhosa. É uma porta de redenção. Você não pode falhar de pegá-la. É de graça. Ai! Vocês entendem o que o Senhor está dizendo? Então ele está perguntando para essa geração. Vocês já tiraram vantagem dessa porta? Da porta do arrependimento que Jesus abriu. Arrependimento significa apartar-se do pecado. Significa que você se aparta dos seus pecados. Vocês têm tirado vantagem dessa porta? Quando eu olho o pecado na igreja, eu entendo que eles não entraram por esta porta. Eles não entraram por esta porta. Porque arrependimento significa que você está andando nesta direção, você tem convicção, e então você vira 180 graus e volta na direção oposta. Isto é o que realmente é arrependimento. Nada mais é arrependimento. É apartar-se do pecado devido à convicção do Senhor. Esta geração foi convicta do pecado? Porque então eles teriam se arrependido. Então ele está dizendo, Ezequiel 33:11, diga-lhes, juro pela minha vida, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios, mas antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que vocês morreriam? Ó povo de Israel, eu vou repetir. Ele diz, diga-lhes, juro pela minha vida, declara o soberano Senhor, eu não tenho prazer na morte dos ímpios, mas antes eu tenho prazer que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Vocês estão entendendo o convite que o Senhor trouxe diante de uma geração? Ele está pedindo para eles, para entrar através da porta gratuita, da porta do arrependimento, que Jesus abriu. Porque nós vimos que na queda do homem, todos se tornaram injustos, até mesmo os que não nasceram. Então Jesus traz esta tremenda porta, a porta gratuita do arrependimento e de apartar-se do pecado. Então você fica pensando, se esta é a porta que conduz para o céu, por que alguém a rejeitaria? Por que esta geração considera a mensagem do arrependimento como uma mensagem estranha, como se fosse uma mensagem nova, e não acostumados com ela? Eles perguntam, por que nós temos que nos arrepender? Nós já nascemos de novo. Mas eu digo para eles, pecado é pecado. Todos podem ver o pecado. Não há tempo para retrocesso. Vamos nos arrepender. Porque o primeiro passo para este maravilhoso caminho que foi aberto é o arrependimento. Então ele diz que ele não tem prazer
em ver uma pessoa ímpia perecendo no inferno. Mas, pelo contrário, ele quer que eles se arrependam e conheçam Jesus. Ai, vamos nos arrepender. É aí onde está também a cura para o coronavírus. O Senhor está chamando o globo inteiro para um arrependimento global, em pequenos arrependimentos nacionais. Então, um arrependimento global. E Ele vai nos restaurar. É o tempo de refrigério. E que estão vindo. E ele continua dizendo, Isaías capítulo 1. Então, nós vimos que arrependimento é número 1. Então, Isaías capítulo 1. Que arrependimento é a primeira porta que o Senhor abriu, que é simbolizada por remover as vestes sujas dele, simbolizadas por essa frase: tira as vestes sujas dele. O poderoso ato de redenção que aconteceu quando Josué ficou diante do Senhor. Ele diz, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venham agora. Vamos refletir juntos. Outra versão diz, vamos conversar juntos, vamos raciocinar juntos. Venha agora. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora eles sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Veja este convite de Deus. Então, o que é que ele está dizendo? Ele diz que depois do arrependimento, o próximo estágio é este: a purificação, o limpar do pecado. Vocês entendem o que estava acontecendo com Josué? Que o primeiro estágio foi arrependimento. Para reconhecer o pecado, reconhecer que vocês foram destituídos da glória de Deus. E o segundo estágio é agora o Senhor limpar, tirar o pecado. Não importa quão sujo. Não importa se ele, que significasse matar as cristãos. Na verdade, Paulo estava matando, decapitando-os. Não importa quão sujo, ele diz, contanto que você se arrependa. Esta é a porta do arrependimento. Por quê? Então o processo começa. Então, depois do arrependimento, ele diz, então a remoção do pecado. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, 22, a purificação do pecado. Aleluia! Jesus é Senhor. E ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 9, 22. Ele diz, de fato, segundo a lei exige que quase todas as coisas sejam purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Ai. Ele está dizendo que a purificação é feita pelo sangue. É isso que Jesus estava dizendo quando Josué apareceu diante dele sujo, muito imundo. E Jesus disse, eu derramei o meu sangue para
limpar os seus pecados, venha a mim. Vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão sobrecarregados por essa vida, Ele está chamando essa geração. É você. Talvez você que está em um quarto de hotel, talvez você esteja na sua casa, no seu quarto, talvez no lugar onde você está em quarentena. E então disseram para vocês que aquele que profetizou o coronavírus está falando. E você fica pensando, qual é a mensagem? Ele está dizendo que ele está chamando uma geração ao arrependimento. Entre através da porta do arrependimento, para que eu possa limpar os seus pecados. Ei! Então ele diz, Mateus 26, 28, nós já lemos, mas vamos ler novamente. Mateus 26, 28. Novamente, Mateus 26, 28. Abram comigo, povo abençoado. Mateus 26, 28. Ele diz, ele diz o seguinte, 26, 28. Ele diz, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Em outras palavras, ele está dizendo que a próxima cascata agora é o perdão dos pecados. E depois disso, amanhã nós vamos ver, quando você agora é justificado, a salvação de Deus, e justificado, e então, na imagem de Deus, restaurado, e indo para o céu, indo encontrar Deus, face a face. Nós vamos continuar amanhã. Que o Senhor os abençoe. Mas se você quer receber Jesus, por favor, diga essa simples oração. Diga, abençoado Jesus, eu me arrependo de todo pecado e te peço para me lavar com o teu precioso sangue e perdoar todos os meus pecados e redimir a minha alma e me justificar para o glorioso reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, hoje eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu atravessei da morte para a vida eterna. No mais abençoado nome de Jesus, eu nasci de novo. Então, se você disse essa oração, por favor, ligue para alguém e diga para eles. Compartilhe com eles. Celebre com eles o perdão dos pecados. Eu os verei amanhã. Enquanto nós começamos a continuar com o processo pelo qual Josué passou. No livro de Zacarias, capítulo 3, quando o Senhor disse, por comando, tire as roupas sujas dele
e comandou que novas vestes fossem colocadas sobre ele. Lembre-se que vocês são uma nova criação agora. Estes são os dias corretos para nascer de novo. Vocês estão vendo o que o coronavírus que eu falei em profecia está fazendo com a Terra. Você viu que os gafanhotos chegaram a New South Wales, na Austrália, atravessaram os oceanos, um vasto oceano. Ai, estes são os dias para estar em retidão com o Senhor. Porque eu vi o Messias vindo. Depois de toda esta morte e enfermidade na terra, toda esta dor, há o reino de glória. Este é o tempo para decidir onde você quer passar sua eternidade. Você se lembra que a morte é apenas uma porta para uma outra dimensão, a dimensão da eternidade. A Bíblia diz que ao homem é destinado morrer uma única vez e depois da morte vem o juízo. Então, onde você vai passar sua eternidade? Hoje vocês escolheram Jesus. E se você está vivendo com um homem, você não é casado, está em pecado sexual. Talvez você seja uma mulher vivendo com um homem, ou um homem vivendo com uma mulher, e vocês não são casados. Ou talvez você seja casado pelos deuses hindus, outros livros, outras religiões, ou pelo casamento civil. Estes casamentos não valem diante do Senhor. O maior problema nesta geração é o pecado sexual. O Senhor chama este tipo de casamentos de pecado sexual. E o salário deste pecado é o inferno, é a morte. Então, não volte a isso. Tenha certeza de que você encontra um pastor para ter aconselhamento e então agora seguir a Bíblia, a lei santa, o santo matrimônio, para que vocês possam agradar o Senhor. Talvez você seja um alcoólatra, você fuma, você está em pornografia. Não, você não pode mais fazer isso. Eis que vocês são uma nova criatura. É assim como a Bíblia identifica vocês agora. Eu os verei amanhã. Obrigado.